Estamos de volta para resolver questões sobre o sistema AIFES e logo em seguida a gente vai fazer um simulado, como eu comentei, né? Rememorando aí, né? Vamos lembrar aí de vários temas que a gente discutiu ao longo dessas nossas 12 aulas no conteúdo de papiloscopia forense. Beleza? Vamos lá, questões sobre o sistema AIFES. Impressões latentes são impressões invisíveis ou pouco visíveis, que necessitam de algum tipo de reagente para a sua visualização. Sobre esses vestígios é incorreto afirmar. Então é uma questão que ela mistura aí os conhecimentos sobre latentes e sobre o AIFES também. Então, incorreto afirmar, hein? A gente vai encontrar a errada. Diferentes métodos de revelação de impressões latentes devem ser empregados de acordo com o tipo de superfície ou objeto envolvido no crime. Até aí tudo bem, né? A escolha de um método inoportuno, ou seja, um método inadequado, poderá deteriorar o objeto da perícia, ou seja, poderá deteriorar a impressão. Correto, item A. B. Em muitos casos, é recomendável que se manipule atributos da imagem digitalizada de uma impressão revelada, visto a possibilidade de suscitar detalhes antes abstrusos. O que isso significa? A possibilidade de melhorar a imagem, tá? Melhorar a imagem. De fato, a gente realiza muito isso. Tanto que nas ferramentas do AIFES, até voltar aqui, nas ferramentas do AIFES, a primeira função, quando a gente digitaliza a imagem e leva para o computador, a primeira função é aplicar os filtros da imagem, para melhorar o contraste entre cristas e sulcos, porque isso vai ajudar a enxergar algumas minúcias que poderiam estar escondidas, poderiam estar meio apagadas, né? Então essas ferramentas de melhoramento de imagem são fundamentais também. É o que está cobrando aqui o item B, que é correto, tá? Apesar dele ter usado esse linguajar mais complicado, mas foi isso que ele quis dizer. Correto, item B. C. Podem fornecer valiosas informações e apontar a presença de envolvidos em um determinado delito. É isso aí que elas fazem, né? As impressões digitais. Apontam a presença dos envolvidos. Ah, apresenta sempre o autor do crime. Não, pode ser uma impressão de alguém que esteve envolvido no crime, eventualmente até a vítima ali do crime pode ter produzido suas impressões e pode ser apontado aí como resultado, ok? Letra D. Aquisição de dados, extração de minúcias e tomada de decisão são etapas feitas de maneira automática pelo sistema AIFES quando da análise de impressões latentes. Opa! Assim, podemos afirmar que o sistema AIFES é uma ferramenta substancial, ou seja, importante, né, que prescinde do especialista. O que é prescinde? Ela dispensa, né? Essa palavra que significa dispensa. Opa, então o AIFES faz tudo sozinho, né? Dispensa o papiloscopista? Errado. Antigamente o pessoal achava que o sistema AIFES ia substituir, era um robô que ia fazer tudo sozinho, mas percebeu que na verdade o sistema AIFES faz ser necessário ter mais papiloscopistas porque é muito mais comparação de impressão sendo feita, sendo necessária. Vamos ver se o item E está correto. O desenvolvimento do sistema AIFES trouxe um grande progresso, né, na área de perícia papiloscópica e sua instalação no Instituto de Identificação tornou obsoleta a pesquisa manual feita a partir da classificação das fórmulas datiloscópicas. Corretíssimo. Beleza? Então, tornou obsoleto, se tornou velha, né, a pesquisa manual, se tornou ultrapassada a pesquisa manual, tá bom? Gabarito item D. Outra questão é aquela banca IESES, né, do IGP de Santa Catarina. O arquivo digitalizado de impressões digitais em Sistema Automatizado de Impressão Digital, o AIFES, já é uma realidade no Brasil. No Instituto de Identificação de Santa Catarina, o AIFES já vem sendo utilizado há alguns anos e tem se mostrado uma ferramenta muito importante e eficiente na identificação de criminosos, que deixam vestígios papiloscópicos em locais de crime e em casos de pessoas que tentam retirar carteiras de identidade baseadas em documentos com falsidade documental e ou ideológica. Ok. Em relação ao sistema automatizado de impressão digital, é correto afirmar. Vamos lá, tem um detalhe que eu preciso chamar a atenção para vocês, que é o seguinte. Aqui no Brasil, esse banco de dados do AIFES, vou colocar aqui, ó, banco do AIFES, ele é composto por fichas de decadactilares, né, de identificação
civil e também, tá? Identificação civil e também de identificação criminal. Foi bom, essa questão foi boa que ajudou a lembrar disso. Né? Porque muita gente pensa que é só identificação criminal que vai para o banco do EIFES. Então, a pesquisa de latentes é só contra criminosos. Na verdade, não. A pesquisa de latentes aqui é feita no Banco Civil também, o que ajuda, né, a ter um grande índice de resolução de casos. Né? Porque, inclusive, as pessoas que cometem o crime pela primeira vez, é possível você identificar, né? Não só os reincidentes. Tá? Então, continuando. Vamos lá, é correto afirmar o quê? Item 1. Apesar de ser um sistema automatizado, é o papiloscopista o profissional qualificado para, se necessário, tratar imagens e marcar novos pontos característicos, ou minúcias, nas impressões digitais inseridas no sistema. Correto. Lembra que ele não dispensa o papiloscopista, ele precisa do papiloscopista. 2. Somente as impressões digitais de criminosos, ou seja, de indivíduos que em algum momento da vida foram indiciados ou presos, formam o banco do Sistema Automatizado de Impressão Digital EIFES. Eu acabei de comentar com vocês que não, né? Não são apenas as impressões dos criminosos. A gente tem no Brasil Banco Civil e Banco Criminal. Mas e o EIFES que é mantido pela Polícia Federal, né? A partir dos BICs, que são os Boletins de Identificação Criminal? Mesmo o EIFES da Polícia Federal mantém o arquivo civil de alguns estados brasileiros, tá legal? Então, a regra é civil e criminal aqui no Brasil. 3. Na resposta de uma inserção de uma impressão digital no banco de dados do Sistema Automatizado de Impressão Digital, o EIFES, apresenta candidatos com maiores pontuações para comparação, de acordo com seus parâmetros. Essas impressões são então analisadas pelo papiloscopista, que, utilizando seus conhecimentos técnicos, determina se foram ou não produzidos pela mesma pessoa. O que vocês acham dessa questão? Então ele traz, né, o sistema automatizado, o EIFES apresenta candidatos, a gente acabou de ver, né, o slide mostrando, né, com as pontuações desses candidatos, ele trazia 20 candidatos para comparação, né, de acordo com seus parâmetros. Essas impressões são então analisadas pelo papiloscopista, que utiliza seus conhecimentos técnicos, perfeito, né, item 3, ótimo. 4. O sistema automatizado de impressão digital, o EIFES, efetua as comparações solicitadas pelo operador 1 para 1 ou 1 para N. Acabamos de ver isso também. E sempre apresenta e identifica o autor da impressão digital inserida. Sempre apresenta ou identifica o autor da impressão digital inserida? Espera aí. Se eu estou inserindo uma impressão latente, né, um fragmento, vamos lá, estou inserindo um fragmento. Acabei passando aqui porque eu cheguei muito na ponta. Um fragmento com 2 minúcias, imagina. Insira um fragmento que só tem 2 minúcias. Um mínimo de informações para que ele consiga efetuar a pesquisa. Então, completamente errado. Tem 4. O gabarito ficou 1 e 3 estão corretos. Letra A, né? Apenas assertivas 1 e 3 estão corretas. Ok? Também não há dúvidas com relação a essa questão aí. Mais uma questão que trata do sistema EIFES. Um cadáver dá entrada no Instituto Médico Legal, IGP Santa Catarina, sem que tenha havido um reconhecimento ou está desacompanhado de um documento de identidade. Então, seria o caso de um chamado cadáver ignorado. Cadáver ignorado. Não tem nenhum documento, não tem nenhuma informação sobre ele. A gente consegue identificar o cadáver ignorado pela necropapiloscopia, né? Pode usar o sistema EIFES, deve usar, inclusive. Isso vai marcar o início da investigação, certo? Vamos lá. Então, seria o papel do papiloscopista, né? O indivíduo item de número 1. Realizar, se necessário, movimentos para diminuir a rigidez cadavérica dos dedos, flexões nos braços e antebraços para relaxamento das mãos e, posteriormente, efetuar a necropsia do cadáver? Não, né? Sabe o que é necropsia? É um exame cadavérico que vai ter como resultado a causa
Estava indo tão bem, né, o item. Causa mortes. O que é causa mortes? É a causa da morte. A nossa função é identificar aquele cadáver. Quem determina a causa da morte é o médico legista, tá? Médico legista. Então a questão viajou nessa necropsia aí, totalmente errado aqui o... Opa, puxei um teclado aqui sem querer, deixa eu ver se eu fecho aí. Totalmente errado o item 1. Item 2. Efetuar, quando possível, a coleta das impressões datiloscópicas pelo método do entintamento. Sim, nos cadáveres, principalmente de morte recente, acaba que o método do entintamento é preferencial. Tá? O método do entintamento é preferencial. 3. Utilizando outros métodos de coleta de impressões digitais, dependendo do estado de conservação do corpo, exemplo, cadáver em adiantado estado de putrefação, pode ser utilizado o processo de destacamento das luvas epidérmicas. A gente falou disso? Sim, falamos disso na aula de necropapiloscopia. Então, correto aqui, caramba, mania, né, de ir e voltar. Correto aqui o item 3. 4. Confrontar as impressões digitais coletadas do cadáver com aquelas apresentadas como padrão datiloscópico para a confirmação da identidade e, se necessário, incluí-las no sistema automatizado de impressão digital EIFS. Correto. Então, a gente tem como corretos aí os itens 2, 3 e 4. Onde é que está isso? Apenas as assertivas. Sequência correta, assertivas 2, 3 e 4, também gabarito item A. Beleza? Tranquila a questão também. Bom, vamos fazer agora um simulado, tá legal? Um simulado que traz questões sobre todos os conhecimentos que a gente abordou aí ao longo do curso, tá bom? Vai ser uma oportunidade de lembrar alguns temas e oportunidade também de falar sobre algumas características que talvez sejam novas aí na nossa discussão, tá bom? Como o tempo é curto, né, e o conteúdo é extenso, a gente acaba recorrendo às questões, às vezes, para comentar alguns detalhes e pegar também o jeito, né, a habilidade ali e a nossa intimidade, né, com as questões de prova sobre esse tema, tá legal? Vamos lá. Bom, a gente tem uma prova da Exatos, né, uma prova do Detran, do Rio de Janeiro, em que foi realizada em 2012 para analista de identificação. Mas você pensa, pô, mas uma prova no Rio de Janeiro, falando de analista, lá no Rio de Janeiro, o que acontece? É no Detran que se trabalha a identificação civil, tá? No estudo de identificação é só a identificação criminal, houve essa separação, tá? Então, essa prova aí trouxe também conhecimento sobre papiloscopia. Vamos lá. Os postulados da datiloscopia são certos princípios científicos em que se baseia esta ciência. Universalmente, são admitidos 3 postulados: perenidade, imutabilidade e variabilidade. Então, a gente já não deve julgar, a gente falou também da universalidade, né, na aula. Isso vai variar de prova para prova, de questão para questão, de banca para banca. Então a gente aqui já começa a ver qual que foi o livro que foi utilizado pela banca, tá? Então nesse caso ele fala de 3 postulados. Tudo bem, a gente não vai querer julgar o enunciado da questão, até porque é uma área em que tem vários autores, cada um falou uma coisa diferente, né? Então a gente tem que ser bem safo nessa hora. Vamos lá, letra A. Disse do princípio variabilidade que os desenhos digitais variam de pessoa para pessoa. Ok. Podendo ser idênticas de um dedo para o outro. Opa, podendo ser idênticas de um dedo para o outro, não é isso que diz, né? Diz que elas são diferentes mesmo entre 2 dedos do mesmo indivíduo, entre gêmeos idênticos, né? Então não existe isso, né? Desde que resultem na mesma pessoa. É errado, não pode. Isso aqui não tem nada a ver com o nosso princípio da variabilidade. 2. Disse do princípio perenidade que o desenho digital surge a partir do 3º mês fetal. Ele começa a ser formado ali na 10ª semana, lembram disso? Na verdade, 10,5, né? Semana. Se apresentando, né, tem um erro aqui de grafia, completo ao 6º mês intrauterino. De fato, no 2º semestre, é quando a gente tem
esse desenho se completando. Ok. Perdurando até a putrefação cadavérica. Então, perdurando até a putrefação cadavérica. Se o cadáver estiver em decomposição, mesmo assim é possível recuperar a impressão? É possível. Então aqui, observa que ele não falou completa putrefação, né? Ele falou putrefação cadavérica. Aqui tudo bem. E agora com relação a partir do terceiro mês, a gente falou em 10,5 semanas. Bom, meu conselho para vocês, não sejam tão exigentes com o examinador, tá? Então se ele falou a partir do terceiro mês fetal, tudo bem, né? Não vamos brigar com ele, exigir esse grau de precisão, né? Mas tudo bem, a partir do terceiro mês fetal, completo aqui, ao sexto mês intrauterino, ok, ele já foi até muito além, né? Não sendo da área, já foi até bastante além. Então, tudo bem com relação ao princípio de perenidade. Lembra o que ele diz? Que a impressão é formada ainda no feto, né? no embrião ali em desenvolvimento, né? No feto, e ela pode perdurar até após a morte, né? Até a decomposição. Correto aqui o item B. Então, acaba que é o gabarito, né? Mas vamos ler as outras, né? Nunca é bom a gente já marcar o gabarito de cara assim, como eu fiz aqui por conta de pressa, né, do tempo, mas é sempre bom a gente ler todos os itens, né? Isso é um conselho que eu dou antes da gente marcar o gabarito. Disse do princípio da imutabilidade que o desenho digital se modifica conforme o crescimento. Na verdade, o princípio da imutabilidade, ele diz que o desenho digital, ou seja, a gente entendendo o desenho como as minúcias, as suas posições relativas, ele não vai se modificar, né, conforme o crescimento. Então, é errado aqui o item C. D. O princípio da perenidade afirma que o desenho digital de um dedo poderá ser idêntico a outra impressão desse mesmo dedo. Né? Então, é super esquisito, né? Digital, impressão de um dedo vai ser idêntico à impressão do mesmo dedo. Será que é uma impressão de uma outra região, de uma outra falange? Mas não tem como ser idêntico, né? A gente sabe que é o princípio da variabilidade, diz que não pode ser idêntico. Só item B, a única possibilidade aí. Se a gente tivesse dúvida, bastaria ler os outros itens. Mais uma questão aqui do Detran, né, falando o seguinte: a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. Ok, maior órgão do nosso corpo, tudo bem. Sua espessura varia de 0,5 a 6 milímetros e funciona como uma capa que protege os órgãos internos, sendo composta pela epiderme, derme e hipoderme. Assim, pode-se afirmar que... Então, vamos lá. A gente comentou na aula, e eu me baseei sempre na literatura, né, da histologia, e a grande maioria dos autores de histologia, dizem o seguinte, que a pele só é epiderme, mas externa, né, e derme interna. Agora, quando a gente pega alguns livros de papiloscopia, né, e de algumas outras áreas, a gente encontra isso aqui dizendo que a hipoderme seria uma terceira camada. Então, alguns livros, alguns autores falam sim que a gente tem epiderme mais derme mais hipoderme. Da mesma maneira, né, que como eu comentei, a gente tem que se preparar para a prova e ter essa malícia, né, na hora de resolver a questão, a gente não vai julgar o item da questão. Vamos tomar como verdadeiro o que está sendo dito aqui no enunciado. Né? A gente, quer dizer, não vai julgar o enunciado da questão. Se ele trouxe essa informação é porque ele usou uma referência que traz epiderme, derme e hipoderme como sendo 3 camadas da pele. Tudo bem. Né? Ele usou uma referência diferente daquela que a gente corriqueiramente usa na área de histologia. Ok, até aí, vamos em frente. Letra A. A derme fica logo abaixo da epiderme. Certo? Certo. E contém a raiz dos pelos, terminações nervosas e vasos sanguíneos. E aí? Vasos sanguíneos. Na derme a gente tem raiz de pelo, tem terminação nervosa, tem vaso sanguíneo? Sim, temos todas essas estruturas. Além do colágeno. Lembra que a gente falou das fibras de colágeno, né? No tecido conjuntivo, que é da pele, da derme, que dá elasticidade à pele? Sim.
tudo ok aí com o item A. Vamos marcar o correto aqui. Digamos que a gente tivesse dúvida e vamos ver os outros itens. Na epiderme ficam as gorduras, às vezes os músculos. Opa, gordura aqui, veia e músculo. Não, epiderme são os queratinócitos, né? São as camadas de célula. Vamos lembrar das camadas da epiderme? Vamos lá, não acredito que vocês já esqueceram isso. Primeiro, basal. Segunda, espinhosa. Granulosa. Lúcida. Peraí. Camada lúcida. E por último a camada córnea. Lúcida e córnea são as 5 camadas da epiderme. Então, como é que eu vou ter gordura? Não tenho gordura. Gordura está onde? Hipoderme, né? Está lá embaixo. Abaixo da derme, na hipoderme. Já próxima do músculo. Músculo ainda é abaixo da hipoderme. Pior ainda, né? Aqui ainda não é nem hipoderme, é abaixo dela. Mais profundamente, né? Então, se a gente for entrar na pele, imagina uma lesão, né, um instrumento perfurante na nossa pele. Primeiro ele vai atravessar a epiderme, depois, atravessando as 5 camadas, né, da epiderme. Então ele vai atravessar a epiderme, depois vai atravessar a derme. Então aqui, ó, epiderme, camada mais externa, onde tem as cristas de fricção. Opa, ficou bem feio, né? Então aqui, depois vai atravessar a derme, aqui, ó, as papilas dérmicas, né? Tá? Vai atravessar epiderme, depois a derme, depois a hipoderme, onde tem as gorduras, né? Todos aqueles adipócitos formando aquelas camadas de gordura. Imagina esse instrumento perfurante aqui, atravessando, e lá embaixo é que vai ter o músculo, né? A gente tem slide disso na aula. Tá legal? Então aqui, realmente, muito complicado, errado aí o item B, sem nenhuma condição da gente errar, né? A hipoderme fica logo abaixo da epiderme. Opa, não é hipoderme não, é derme. É derme. E contém a raiz dos pelos. Também não, a raiz está na derme, errado aqui. As papilas dérmicas contêm terminações nervosas e vasos sanguíneos. Bom, aqui a gente pode ter um probleminha nessa questão também, né? Seria passível de recurso. Por quê? O que ele está chamando de papila dérmica, né? O que a gente entende de papila dérmica é a estrutura da derme, certo? A gente está de acordo com a histologia. Se ele estiver entendendo isso daqui como crista de fricção, que é aquele grande problema, né, que eu falo da área da papiloscopia, é essa terminologia, por conta de alguns autores nacionais, né, que fizeram essa confusão, crista de fricção. Se estiver entendendo como crista de fricção, não existe vaso sanguíneo, né? Enfim, talvez, né, a gente pudesse considerar isso aqui também, que seriam capilares, né, sanguíneos que chegam aqui na derme, né? Então o vaso vem aqui de baixo, aí ele entra aqui na derme, né, e aí capilares bem finos é que vão alimentar isso daqui, né? Então a gente não entender vasos sanguíneos, mas sim capilares, tá? Se fosse capilares, estaria ok. Então, errado. E agora, papila dérmica contém terminação nervosa e vaso sanguíneo? Não, né? E se ele estiver entendendo como crista de fricção, mais errado ainda, ok? A única possibilidade aqui, item A. Próxima questão, uma questão da UEPA, né? Questão da UEPA de 2013, de Polícia Civil, papiloscopista lá do Pará. Vamos dar uma olhada aí nessa questão. Papiloscopia tem por objetivo a identificação humana de um de seus ramos é a quiroscopia. O que era a quiroscopia? Lembram-se da papiloscopia, que ela se divide, ela é um termo mais genérico, né? Que vai se dividir em datiloscopia, para impressão digital, né? Quiroscopia para palmar. O que mais? Podoscopia para impressão plantar. Podoscopia. E a gente ainda poderia incluir aqui poroscopia para análise de poros, né? Que seriam detalhes de nível 3, já relacionando completamente aqui os nossos conteúdos, né?
E a gente teria também a cristascopia, que envolve a morfologia de Cristo, também em detalhe de nível 3. Tranquilo, tranquilo mesmo. Qual que é o gabarito, então? Palma das mãos, certo? Quiroscopia que analisa palma das mãos. Então, o EPA gabarito é a letra A, beleza? Mais uma questão aí do IESES, essa de 2017. Em relação aos princípios fundamentais da papiloscopia, perenidade, voltando nesse tema ainda dos princípios fundamentais. Os desenhos papilares se manifestam definitivamente desde a vida intrauterina até a completa decomposição cadavérica. Opa, peraí. Completa decomposição cadavérica. Aqui a gente já começa a ficar incomodado, né, com o item, porque a completa decomposição cadavérica envolveria a perda total dos tecidos, né? Se mantém por toda a vida do indivíduo, podendo servir como elemento individualizador após a morte. Aqui tudo bem, né? A perenidade, se a gente conseguir recuperar a impressão num cadáver, agora, completa decomposição é um esqueleto, né? Eu entendo completa decomposição como a esqueletização, né? O fim realmente da decomposição. Então, está errado o item 1. Item 2, imutabilidade. Os desenhos papilares não se alteram durante toda a existência do indivíduo, salvo por ação externa, como queimaduras, cortes ou doenças de pele. Então vamos lá. Os desenhos papilares não se alteram durante toda a existência do indivíduo. Imutabilidade, ela diz que os desenhos eles permanecem constantes, né? Mas se a gente quiser ser bem técnico, posições relativas das minúcias, né, não vão se alterar. Claro que a gente sabe que a pele envelhece, que surgem aquelas cristas interpapilares. E ele fala aqui, salvo por ação externa como queimadura, corte ou doença de pele. Bom, a gente também não pode ir tão a fundo, né, e exigir tanto da questão. Então, não se alteram durante toda a existência do indivíduo. A gente poderia não ser tão específico, né, de dizer das cristas interpapilares, nesse caso, até por achar que a banca não chegaria nesse nível. Mas, pela existência das cristas papilares, ela poderia estar errada nessa questão das cristas interpapilares, porque a gente sabe que elas são fruto do processo de envelhecimento, né? Então, o envelhecimento causa algumas alterações. Essas alterações prejudicam a identificação? Envelhecimento. As alterações prejudicam a identificação? Não, porque a gente sabe que essas posições, que a gente sabe encontrar as minúcias na impressão por ser especialista nessa área, né? Então eu vou até botar uma interrogação aqui e vamos ver se a gente consegue depois eliminar pelas alternativas. 3. Variabilidade. Propriedade que os desenhos papilares têm de não se repetirem, sendo diferentes de região para região papilar e de pessoa para pessoa. Ok. Item 3 está beleza. E aí ele fala de uma sequência aqui em que 1 e 2 estão corretas. Não a 1, a gente sabe que está errada. Assertivas 1 e 2 e 3 estão corretas. Não a 1, com certeza está errada, né? Apenas as assertivas 1 e 3 estão corretas. Também não pode, apenas a assertiva 3 está correta. Então, o nosso gabarito é item D, e de fato a gente considera aqui a existência, não se alteram durante toda a existência do indivíduo, a gente considera isso daqui errado, tá legal? Então lembra que a gente tem que ser esperto na hora de fazer questão, né? Não vamos sair julgando já certo e errado, sem olhar os outros itens, isso aqui vai ajudar a gente a resolver, tá legal? Vamos nessa. Próxima é a mesma, né? A mesma banca. Vamos em frente. Quais os procedimentos de levantamento de impressões papilares em locais de crime? Qual dos procedimentos, né? Não é recomendado. Qual dos procedimentos não é recomendado? Vamos lá. Localizar, enumerar e fotografar as impressões visíveis com escala métrica antes de utilizar algum revelador. Perfeito, ótimo. A gente vai buscar aquelas impressões que são visíveis ou também chamadas de patentes, né? Patentes, ou ainda alguns podem chamá-las de reveladas, né? Mas são as visíveis. Então pode ser que ela já esteja visível, eu não preciso nem usar um revelador,
né, para conseguir enxergar essa impressão. Então eu já faço o registro dela da maneira como ela é encontrada, sem problema nenhum. Beleza? Estudar um plano de busca e avaliar junto à equipe pericial o método de trabalho e as prioridades antes de adentrar no local do crime. Isso aqui é muito legal, muito importante, é um bom item, né? Que envolve esse trabalho em equipe, né? E respeitar, inclusive, os trabalhos individuais de cada um. Procurar impressões papilares em superfícies absorventes, como luvas e material poroso. Bom, a gente viu que para recuperar a impressão latente em superfícies absorventes, ou seja, as superfícies porosas, que possuem a matriz de celulose, certo? Possuem a celulose que fica ligada pelos aminoácidos da impressão e que ficam estacionários, né, na matriz de celulose, a gente viu que existe um reagente específico para isso aqui, né, que é a ninidrina. A ninidrina eu aplico em spray, certo? Ou em solução, numa capela de exaustão. Então eu preciso ter uma capela ou um ambiente muito aberto, né, para eu não inalar, porque é tóxico. Tá? O solvente é tóxico, costuma ser metanol. Posso usar também o DFO, né, que é um outro reagente, mas que também tem como solvente o metanol. Então, se eu aplico solução e eu tenho que manter ela aquecida depois, eu vou usar isso em local de crime? Não vou usar, né? Então, os materiais porosos, a superfície absorvente como luva, material poroso, isso daqui eu vou levar para o laboratório. Tá? Eu vou levar para o laboratório. Tá legal? Então, esse aqui está errado, o item C está errado, a gente não vai fazer isso no local de crime, a gente vai trabalhar com as superfícies não porosas, né? As superfícies em que a gente pode aplicar principalmente o pó revelador, que é o principal material levado para as cenas de crimes, tá bom? Vamos ver o item D. Atuar de forma coordenada com outros peritos na busca de locais com impressões datiloscópicas ou outros elementos de interesse pericial. Beleza, correto. Entender correto. O que não é recomendado é isso aqui, né? É a gente tentar recuperar a impressão em materiais porosos no local de crime. A gente recolhe os objetos, né? Até porque nos materiais porosos os aminoácidos são absorvidos, então eles ficam resistentes, né, nesses objetos. A gente pode acondicionar em sacos plásticos, sacolas de papel e levar para o instituto, para dentro do laboratório, aplicar o reagente adequado. Beleza? Então, gabarito aí, item C. As impressões datiloscópicas são basicamente de 3 tipos. A assinale alternativa que melhor relaciona o tipo de impressão com o exemplo corretamente. A marca em relevo deixada pelo dedo sobre uma superfície moldável, por exemplo, massa plástica, é uma impressão moldada, certo? Correto, item A. Vamos ver os outros. B. A marca de dedo sujo de tinta sobre uma superfície rígida, lisa e limpa é uma impressão latente. Opa! Não, ela é uma impressão patente ou visível, certo? Ela está suja de tinta, ela vai ficar visível. Errado B. C. A marca deixada pelo dedo sobre uma superfície suja de poeira, visível, é uma impressão do tipo latente. Espera aí, ela está visível da mesma forma que na anterior. Como é que vai ser latente? Mesmo problema, patente. D. A marca não visível, ok, aqui a gente tem uma latente, deixada pelo dedo sobre uma superfície limpa, revelada após o uso de substâncias apropriadas, é uma impressão do tipo revelada. Não, peraí. Ela é revelada após o uso de substâncias apropriadas. Aí ela se tornou revelada, tudo bem. Mas a marca não visível, ela é uma impressão latente. Tá? Então vamos lá, vamos ler de novo. A marca não visível, ou seja, a impressão latente, deixada pelo dedo sobre uma superfície limpa, revelada após o uso de substâncias apropriadas, é uma impressão do tipo latente, né? Ela seria uma impressão do tipo revelada se já tivesse visível. Mas se eu preciso aplicar a substância apropriada para revelar, ela é uma impressão latente, ok?
Então, errado também o D. Aqui o C errado, a gente ficou com a alternativa A. Tranquilo? Beleza. Mais uma aí, né? No estudo da pele, encontram-se elementos necessários para a elaboração de método papiloscópico de identificação humana. É correto afirmar: os poros são aberturas dos canais sudoríparos, ou seja, os ductos, né, das glândulas sudoríparas, podem chamar de canais sudoríparos, que iniciam na derme e terminam na superfície externa da pele, a epiderme. Beleza. Corretíssimo aqui o item 1. 2. Na pele encontramos dois tipos de glândulas, as sudoríparas, que excretam o suor, com a finalidade de regulação térmica, perfeito, e as sebáceas, que segregam ou secretam, né, pode ser usado como sinônimo, segregam ou secretam, substância gordurosa com a finalidade de dar proteção, elasticidade e maciez. Correto também, item 2. 3. A pele é formada por 3 camadas sobrepostas distintas: epiderme, derme e hipoderme. Opa, vamos botar uma interrogação aqui, porque vai depender do autor que a banca está usando para fazer a questão. A título de exemplo, eu coloquei aqui, né, nesse simulado, essas duas referências para que vocês possam entender. Olha só, layer significa camadas. Aí fala assim, the skin has 2 major layers. A pele tem 2 camadas, né, feitas de tecidos diferentes e tem funções muito diferentes. A pele é composta de epiderme e de derme. Aqui, ó, epiderme e derme, para vocês não verem que eu estou viajando na maionese. Então, as principais referências de histologia falam isso. Abaixo dessas camadas tem a hipoderme, de tecido adiposo subcutâneo, que não é classificado como camada da pele. Opa! Então, ó, not usually classified as a layer of skin. Então, não é normalmente classificado como uma camada da pele. Isso que eu estou adotando são os livros de histologia. Então, aqui, só por isso, já dava para a gente fazer um recurso para essa questão, tá? Com base nisso. Mas a gente tem também livros, como esse daqui, que é o The Fingerprint Source Book, inclusive um dos principais livros que eu utilizei para montar os materiais das aulas, e eu recomendo muito a leitura desse livro para quem souber ler inglês, né? Então, a gente tem aqui, ó, Anatomia Geral da Pele. A pele é um órgão composto de 3 camadas anatômicas: epiderme, derme e hipoderme. Então, estão vendo o problema que a gente tem? Tem livros que dizem que são só as duas, epiderme e derme, e outros que dizem que é epiderme, derme e hipoderme. Então, eu vou botar a interrogação aqui, porque eu não sei quem que o autor do item da questão está adotando, e a gente vai tentar matar pelas alternativas depois. 4. A pele é uma vastíssima membrana resistente e flexível que reveste externamente o corpo. Membrana não é um termo mais adequado, mas vamos considerar, vamos ser tolerantes também. Externamente o corpo, com espessura variável, porque membrana normalmente é uma coisa muito fina, né? A gente não costuma chamar estruturas, tecidos de membranas, assim, mas vamos nessa. Com espessura variável e que funciona como uma capa. É o maior órgão do corpo humano. Tudo bem, alguns autores falam isso mesmo, a gente pode considerar como correto também. Tá, então a gente tem 1 e 2 como corretos, o 3 a gente está em dúvida, o 4 está correto, apesar de eu não ter gostado desse membrana aqui. Vamos para o 5. As papilas dérmicas, localizadas na epiderme, putz, aí olha o problema de novo, mais um problema conceitual, né? São responsáveis pelos desenhos em relevo observáveis a olho nu que originam as impressões papilares. Então olha o problemão que a gente tem. Tem uma definição aqui do Araújo, que diz que as papilas dérmicas são localizadas na epiderme. A gente nem chega a falar em epiderme, né? Mas são as papilas da superfície da pele, né? E isso aqui estaria erradíssimo, né? Dentro do que a gente vem estudando de histologia. Então, a gente vai ter que analisar agora esses itens para chegar a qual que seria o menos errado, né? Então, a gente teria 1, 2 e 4 como certas, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 como corretas na letra A. A gente tem apenas a assertiva 3 está incorreta. A 3 é uma que a gente está em dúvida, né? Por conta das camadas da pele, né? Fala das camadas da pele. Apesar de que, se a gente sabe que alguns autores citam as 3 camadas, a gente poderia considerar a 3 como correta. E aí a gente teria a 5 como errada.
Apenas a assertiva 5 está incorreta. E apenas a assertiva 2, 4 e 5 estão corretas. Não, a 1 também está correta, com certeza. Então, o melhor palpite seria o item C. A gente dizer que apenas a assertiva 5 está incorreta, né, porque usou papila dérmica já de uma maneira errada. Eu acho que por ser uma questão recente, de 2017, usa a literatura recente como referência. E essa literatura aqui, ó, The Fingerprint Sourcebook, ela é uma literatura bem recente, tá? É um livro, né, um tratado mesmo de papiloscopia bem recente, talvez seja o melhor livro que a gente tem. Eu vou fazer uma pausa para a gente poder retornar, né? Já estamos com um tempo estourado aí dessa entrada, e aí a gente volta para concluir, beleza? Até já!